Redação On News. É, quinta-feira fria, né? Quinta-feira fria hoje, né, Jairo? Pois é, rapaz. Mais um dia frio. Para levantar da cama, Tarcísio, que sofrimento, viu? É um sufoco, né? E para enfrentar o chuveiro, que mesmo no máximo tá muito frio, né? Parece que a água desce saindo da geladeira. Impressionante, viu? Parece que tá saindo realmente da geladeira. Pois é incrível, né? Complicada. Incrível. E aí eu penso, Tarcísio, vindo para cá, a gente nota as pessoas que moradores em situação de rua, que estão dormindo na calçada. Que coisa impressionante, não? Pessoas aí que não têm onde se abrigar, aí dormindo aí debaixo de alguma marquise, e geralmente qualquer calçada, qualquer espacinho que a pessoa possa se acomodar, ela fica ali, estende uma caixa de papelão com cobertor e fica ali. Exatamente. E aí você imagina, né? Eu tô em casa lá, no deitado, quentinho, né? com coberta, a casa toda fechada, né? Sim, e aquele vento, né? E você ainda reclamando de frio ainda, né? E aí você imaginar que as pessoas estão dormindo na calçada. Aí você fala assim, pô, tem que tomar banho, você desliga o chuveiro ali, ai que frio, ai que ruim, que desconforto, né? Agora imagina quem está em situação de rua, né? Deus tocando ali nessa situação, né, Tarcísio? Porque é uma situação inimaginável, né? É verdade. Lamentavelmente. E graças a Deus que ainda tem grupos que trabalham, né? Porque há muitas pessoas nessa situação, infelizmente, em situação de rua. E tem muitos grupos que fazem um trabalho levando a alimentação, a janta para as pessoas que estão nessas condições. E mesmo assim acabou ficando até comprometida essa área também devido à pandemia também, né? Mas tem muita gente ainda que, mesmo assim, eles continuam fazendo trabalho e continuam se dedicando, né, Tarcísio? Mesmo com esse revés, né? Exatamente, que é um momento que de maior sofrimento também, até porque o pessoal, o morador em situação de rua, por tanta dificuldade que passam, né, que já passam diariamente, não é essa situação que os vai deixar mais apreensivos, não, porque a situação de rua, de não ter onde morar, não ter onde se fazer a higiene, é muito complicado, né? Infelizmente. Exatamente. Apesar que tem alguns grupos, como o Cara Limpa, aqui da Igreja Presbiteriana da Rua 12 de Novembro, que faz um trabalho muito bacana junto a esse pessoal. Eles convidam as pessoas a irem até ao salão da Igreja Presbiteriana. A pessoa vai lá, toma banho, deixa a muda de roupa para lavar, ganha uma outra muda nova de roupa, acaba utilizando essa roupa. Quando sujar novamente, no dia que ela for novamente fazer a refeição, ela toma um banho, recebe a muda que ela deixou, a muda de roupa que ela deixou, toda ela lavada, perfumada, passada. Olha o carinho que esse pessoal tem, né, Tarcísio? Exatamente. O Cara Limpa, aqui da Rua 12 de Novembro, na área central da cidade, tem outros grupos como Guardiães, o pessoal do Beija-Flor, grupos fantásticos de várias religiões. O bacana é isso, né? De várias denominações religiosas que vão fazer esse trabalho. Exatamente. Não importa a religião que você pratica, professa, o importante é o amor que você tem pelo ser humano. Se você congrega em alguma religião e, acima de tudo, você se preocupa com o seu semelhante, é louvável, né? É a fé em ação, não é só as pessoas que vão na missa, nas igrejas, fazer a oração, fazer a sua reza e depois você taca o pau no seu semelhante, né? Faz de tudo para criticar e só critica e não contribui em nada ajudando, né, Tarcísio? Tem esse tipo de pessoas que vai à igreja, ora e pratica a sua fé em ação, ajudando o próximo. E agora tem aqueles que vão lá somente para orar, depois chega aí, mal saiu da igreja, começa a criticar, xingar, no trânsito acaba ofendendo as outras pessoas. Eu já vi duas pessoas da mesma igreja, saiu da igreja, um fechou o outro, e o outro, vai você, seu pai não é isso, sua mãe não é aquilo. Eu falei, pô, que impressionante. Saiu da igreja naquele exato momento, né? Orou, fez ali as suas preces, as suas juras, e depois acabam se agredindo verbalmente no trânsito, né? Aí mostra o amor que essas pessoas não têm, né? Realmente coisas que a gente não consegue entender direito, né?
Pessoas de fé, fé abalada, né, Tarcísio? Infelizmente. Agora, tem muitos que têm a fé e a fé que são demonstradas em ações. Quando você se propõe a ajudar alguém, seja que for, qual situação? Não tem situação difícil para aqueles que querem ajudar. Aí sim você demonstra o amor que você tem pelo seu semelhante. Exatamente, exatamente. Bom, Jair, vamos trazendo informações e o governo do estado teve aí, mostrou, né, o plano ontem realmente da abertura, né, pode-se dizer dessa forma, do relaxamento, né, porque nós estamos ainda em quarentena, é apenas um relaxamento um pouco maior, é isso? Exatamente, Tarcísio. Comércios e shoppings poderão reabrir a partir de segunda-feira. Shoppings, imobiliárias, concessionárias, escritórios e lojas de rua poderão reabrir as portas a partir de segunda-feira, dia 1º de junho. A medida faz parte do plano do São Paulo e foi apresentada ontem pelo governador João Dória, que prorrogou a quarentena por 15 dias com a flexibilização de diversos setores. Batizado como Retomada Consciente, a reabertura será dividida em 5 fases de acordo com a classificação das regiões que foi definida pelo governo de São Paulo. Os critérios analisados são a disponibilidade de leitos de UTI, unidade de terapia intensiva, também para o Covid-19, e a evolução dos casos durante a pandemia. A fase 1, que é a fase vermelha, que é o máximo que nós estamos hoje, continua em isolamento social e sem a flexibilização, ou seja, apenas os comércios considerados essenciais que podem funcionar. Está a região da Grande São Paulo, exceto a capital, e Baixada Santista, o que tem gerado muitas reclamações por parte dos prefeitos da Baixada Santista. A fase 2 é a fase que vai iniciar segunda-feira. Aqui nós estamos... Aliás, para quem está acompanhando a gente pela nossa live, né, que está acompanhando aí pelo vídeo, está vendo aqui a vermelha. Nós temos aí essa parte aqui, ó, que vai da região de Registro, né? Isso, Baixada Santista e a Grande São Paulo, que circunda aí a capital paulista. Sim. A quarentena deveria estar hoje, né? Exatamente. Vai se manter, né? Vai se manter, vai se manter. Né? A fase 2 já tem que é a fase laranja, né? Você visualiza aí no seu monitor aí do Facebook. Podem funcionar com restrições shoppings, imobiliárias, concessionárias, escritórios e lojas de rua. Foram contempladas as regiões de Araçatuba, Campinas, Franca, Marília, Piracicaba, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté. As cidades de São Paulo também está nessa fase. Isso. Já a fase... O que causou bastante estranheza, né? Porque segurando tanto aí São Paulo, e São Paulo já passou para a segunda fase. Mas tem muito a ver também, né? Não querendo... não sei se... A gente nunca sabe se tem coisas somente técnicas ou tem algum ponto aí de decisões políticas, né? Mas está chegando mais respiradores também para a capital paulista, não é? Isso que pode ter feito a diferença, não é, Jairo? Correto. E vamos passar aqui a fase 3, Tarcísio. Qual que é a fase 3? Foram beneficiadas, que prevê o funcionamento de restaurantes, bares e similares, além de salões de beleza. É a fase 3, a fase que nós... Amarela. Amarela. Que identificamos como amarelo. Foram beneficiadas as regiões de Araraquara, Barretos, Bauru, Presidente Prudente e São Carlos. Essas regiões cumpriram a quarentena lá de acima de 55%, quase chegando a 57%, o que se fosse aqui na nossa região, se tivéssemos cumprido a quarentena, estaríamos na fase 3 já, né? Já na fase amarela, né? Exatamente, na fase 3, a fase amarela, para a abertura desses estabelecimentos, como restaurante, bares similares, além de salões de beleza. Mas estamos na fase 2. A fase 4, a abertura parcial... Ainda não tem ninguém nessa fase, né? Academias de ginástica podem reabrir, mas não tem ninguém nessa fase. Ninguém. A fase 5 também é o normal, controlado. É a liberação de todas as atividades com protocolo de segurança, o que inclui cinemas, teatros, espaços públicos, eventos e aglomerações, inclusive eventos esportivos também. Mas nenhuma região foi contemplada nesta fase. Mas cada fase vai ser analisada
a cada 15 dias. E se estiver dentro dos padrões, se o número de infectados não aumentar de forma assustadora, como vem aumentando aqui no país, aí poderá as cidades passarem de faixa. Ou então regredirem. Pode haver restrições com relação a essa abertura. O parâmetro são 14 dias, porque é o ciclo do vírus aí. Exato. Então, se dependendo se houve melhora, piora, enfim, pode permanecer, né? Então lá para o dia 15 mais ou menos dia 15 de junho, né? Vamos saber se a nossa região e as outras regiões, né? Qual que fica parada no que está, qual que regride e qual que tem aí um relaxamento ainda maior. Mas lembrando que em todas as fases se faz necessário o uso de máscara, distanciamento social e também o uso de álcool em gel e higienização das mãos e todos os cuidados que devem ser tomados, não é, Jair? Entendo como saúde e precaução até a fase 3, a fase 5, a fase azul, as pessoas devem manter vou manter esse mesmo sistema usando máscara, mantendo distância das pessoas, higienizando as mãos. É saúde, né, Tarcísio? Porque assim, até essa fase, tanto vermelha, laranja, amarela, verde e azul, tem que ter os cuidados com máscara, distanciamento e tudo mais. Quando liberar isso, talvez não seja mais necessário máscara, mas mesmo assim eu vou usar na hora de sair de casa. Vírus é vírus, né? Para proteger as outras pessoas também, né? Exatamente. Porque a máscara tem esse intuito, você protege as outras pessoas, né? Pois é, Tarcísio, olha, e o Ministério da Saúde divulgou ontem, quarta-feira, mais um balanço do coronavírus, o Covid-19. Olha a situação, né, que nós estamos vendo hoje. Foram registrados até agora 25.598 mortes. Caramba, né? Até a última terça-feira eram 24.512 mortes. Foram mais de 1.086 registros de pessoas que morreram nas últimas horas. Olha que coisa impressionante. Impressionante. E em todos os países que fizeram a flexibilização para a abertura do comércio, eles tiveram redução, estava em descendência. A curva estava descendendo, né? Descendendo e estava aí nos seus 100, 200 ou abaixo de 100 mortes dia. Aqui no país nós estamos registrando cerca de 1.000 mortes por dia e em 24 horas e estão reabrindo o comércio. É uma coisa assustadora, o que assusta o mundo todo, mas o país está tentando... Não está assustado, né? Não está assustado porque agora está pegando a periferia, né? Está pegando a periferia. Está chegando na periferia. Então, aí que é o complicado, né? O duro, Tarcísio, é que enquanto está nas comunidades, nos grandes centros, os números acabam assustando. Quando acaba afetando a periferia, isso passa a ser apenas números, não mais rosto de pessoas. E tem às isso aí vezes também. Afetam muitas pessoas que não têm sobrenome, entre aspas. Exatamente, né? É complicado. Personalidades, né? Porque na periferia... Perde-se o interesse, né? É duro. Infelizmente, a situação é muito complicada. Ainda falando na questão, foram incluídos 20.599 casos nas últimas 24 pessoas infectadas. O número hoje é de infectados no país, Tarcísio, de 411.821 casos confirmados de Covid-19, pessoas que foram infectadas. Olha, 411 mil pessoas estão infectadas. Né? Muita gente. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, há 4.100 mortes em investigação, que não tiveram confirmação se a pessoa faleceu por Covid-19 ou não. Estão em análise 4.100 mortes. O estado de São Paulo tem o maior número de casos confirmados. Até agora, casos confirmados de pessoas com Covid-19, 89.483 e mortes 6.712. 6.712 pessoas perderam a vida pelo coronavírus só no estado de São Paulo. É muita gente, né? Muita gente. Ainda agora na nossa região, o Boletim da Vigilância Epidemiológica aqui de Americana, atualizado ontem, o total de pessoas com casos positivos aqui na cidade subiu para 103.
Número de óbitos 6, curados 66, internados 7, isolamento domiciliar 24, total de casos suspeitos 20, total de casos negativos 468 pessoas que testaram negativo para o coronavírus. Já na cidade de Nova Odessa, o quadro está da seguinte maneira, dados de ontem. 37 casos confirmados. 37 óbitos, 2 confirmados, 13 pacientes curados, 37 casos negativos, 17 casos em investigação, incluindo 2 óbitos, e 88 pacientes com gripe em acompanhamento pela Vigilância Sanitária de Nova Odessa. Em Santa Bárbara do Oeste foi registrado o 3º óbito na cidade. Hoje a cidade tem 124 casos suspeitos, 48 casos confirmados, 26 casos curados, 393 casos descartados, 1 óbito suspeito, 3 óbitos confirmados e 3 óbitos descartados. Considera-se como caso suspeito aqueles notificados pela síndrome gripal, síndrome respiratória aguda, grave e que estejam... Febre, dor de cabeça, sintomas, exatamente, né? E que procuram aí a saúde para ver se aquilo é ou não é o Covid-19, né? Então entra como suspeito até vir o resultado. Se der positivo, aí é confirmado. Se der negativo, é descartado, né? Exatamente, Tarcísio. Tá. E outro caso alarmante, americano registra 2 mortes por febre maculosa. Febre maculosa, olha isso. Que coisa impressionante, né? A Prefeitura de Americana divulgou ontem o registro de 2 mortes por febre maculosa. Os pacientes morreram no dia 30 de abril, com confirmação para a doença no dia 19 de maio. Um dos pacientes tinha 38 anos, morava no Jardim Boer. Ele teve febre, redução da quantidade de urina, dores musculares, prostração e convulsão. O homem foi internado, mas não resistiu. Segundo o Programa de Vigilância e Controle de Carrapatos e Escorpiões, o local provável da contaminação foram as margens da represa Areia Branca, em Santa Bárbara do Oeste. Nossa! O segundo caso, Tarcísio, o paciente... Vai muita gente pescar lá nessa Areia Branca, lá em Santa Bárbara. Exatamente, bem muita gente. E nesse momento de isolamento, o pessoal acabava indo para esse local fazer a pesca e tem que tomar esses cuidados importantes. Sim. Olha, o segundo paciente era um homem de 56 anos, morador na chácara Letônia. Ele teve febre, prostração, dores musculares e falta de ar. Ele também chegou a ser internado, mas morreu em um hospital privado. O local provável da infecção é a Fazenda Angélica, onde o paciente residia e administrava. Esses são os pacientes, esses casos de pacientes confirmados para uma febre maculosa, Tarcísio, aqui na cidade americana, já que em 2018 a Americana teve um surto da febre maculosa com 11 infectados, dos quais 9 morreram. Puxa vida, é verdade. 2018 é uma situação... Estava muito preocupante, né? Muito preocupante, é verdade. Exatamente. E a gente continua aqui orientando a população e mais uma vez reafirmando aqui a importância da vacinação contra a gripe H1N1 para crianças de 6 meses e menores de 6 anos, pessoas com 55 a 59 anos, profissionais, professores da rede particular e também pública tem que se vacinar, motorista de ônibus, pessoas da segurança, o pessoal da saúde tem que se imunizar nesta terceira fase da campanha de vacinação contra a gripe, que a vacina está exposta, né? Disponível no caso nas unidades básicas de saúde aqui de Americana, que atende das 8 da manhã às 4 da tarde. O número de pessoas ainda que tem que ser imunizadas ficou muito abaixo do esperado pela Secretaria de Saúde de Americana. Vamos torcer para que as pessoas se conscientizem e vão às unidades para se imunizar. Exatamente, muito importante. Tarcísio, para finalizarmos aqui, ontem houve uma ação da Polícia Federal para prender materiais de pessoas envolvidas nas fake news, que passam informações ligadas ao Gabinete do Ódio, intitulado dessa maneira pelo Supremo Tribunal Federal. E nessas investigações, muitas pessoas acabaram até
se pronunciando de forma agressiva ao Supremo Tribunal Federal. Até tem uma moça aí que se posicionou dizendo que gostaria de saber onde o ministro que está na frente desse trabalho, o Alexandre de Moraes, onde ele frequenta, para ir até o local e dar um soco nele. Olha. Quer dizer, vai responder mais um processo. Mais um. Falam tanto, uma pessoa que tem que... Mas eu acho que é pessoa que não tem muito equilíbrio, né? Deve ter algum problema, mas, e as pessoas vão dando eco a isso também, né, Jair? Exatamente. Tem isso daí. Agora começou as manifestações, deputados envolvidos, pessoas ligadas... Empresários, né? Ao ramo de empresas, também envolvidas na questão das fake news, que pagam para divulgação de informações mentirosas, o que acaba dividindo a população em relação tanto a esse momento da pandemia, a esse momento do uso de medicação, que acabam destruindo a reputação de muitas pessoas. E, enfim, tudo isso aí tem que ser apurado e vai ser apurado, e os responsáveis, se assim identificados, terão que pagar, né? Prestar esclarecimentos à justiça. Ninguém está acima da lei. Exatamente. Então, vale a pena aí a gente acompanhar de perto e saber que muitas informações mentirosas estão chegando e fazendo com que a população acabe se dividindo entre uma situação de extrema necessidade, que é essa questão da pandemia. Muitas pessoas morreram infectadas, tomando medicação, e estão tomando medicação por conta, pensando que aquela informação que chega é a informação correta. Correta, e não é. Né? Exatamente. Exatamente. É complicado, viu? Complicado. Temos que tomar muito cuidado. Cuidado aí, não caia nas fake news. Não é verdade, Jairo? Exatamente, Tarcísio. Olha, eu retorno logo mais com mais informações aqui da redação On News. Vamos com informações da polícia. Todos os dias ele traz informações pra gente aqui no Bom Dia Azul. Alô, Will Magri. Bom dia, meu amigo! Bom dia, Tarcísio. Uma ótima manhã de quinta-feira, meu amigo. Pra você também. Chegando com as informações da polícia. Opa! Um homem de 46 anos foi preso na tarde de ontem aqui em Americana após simular o próprio sequestro e exigir R$10.000 da própria mãe como resgate. Mas o que Ele é foi isso? preso pela Polícia Civil por extorsão. É cada uma que a gente vê o cidadão querendo extorquir a própria mãe. Como Segundo assim? a polícia, familiares procuraram a Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, para registrar o desaparecimento do autor e apresentaram indícios de que ele poderia ter sido vítima de sequestro. A família recebeu uma mensagem pelo WhatsApp do telefone da suposta vítima, como se fosse enviada pelo sequestrador, exigindo a quantia de R$10.000 como resgate. Após a coleta das informações, os investigadores da DIG passaram a acompanhar o caso e monitorar as ligações e contatos realizados. Ontem, os policiais conseguiram identificar o local de origem das ligações, que era a residência de outro familiar, morador no São Domingos. E apenas o autor tinha contato. Com a descoberta de que tudo era uma armação, o homem tentou fugir do imóvel, mas foi detido em flagrante e confessou tudo. Ele foi apresentado na sede da DIG e autuado pelo crime de extorsão, sendo posteriormente encaminhado para a cadeia pública de Sumaré. Esse aí se deu mal. Quis tirar dinheiro da própria família, da própria mãe, pedindo R$10.000 de resgate, sendo que ele estava na casa de parentes. Cadeia nele! Caramba, e já 11h30 da manhã, na segunda edição do Jornal O News, eu tô de volta para contar tudo o que aconteceu no plantão policial. Enquanto isso, você pode acessar o nosso site e conferir as notícias de Americana e região. Acesse agora radioazul.net.br. Um abraço, Tarcísio. Até daqui a pouquinho. Tá certo, um abraço. Tem um ditado que fala, né? É mais feio do que brigar com a mãe por causa de mistura, né? Agora, extorquir a própria mãe e ainda junto com um parente que é parente. Gente, mas que história é essa? Pelo amor de Deus, né? Informações chegando aqui novamente com ele, Jairo Guilherme Silva. Pois é, estamos retornando aqui da redação On News com mais informações. E lembrando, hoje o prefeito Omar Najjar falou
ao nosso jornalismo, Tarcísio, falando a respeito dessa flexibilização da abertura do comércio aqui na cidade de Americana. Ele disse que está estudando junto ao comitê de crise aqui no município de Americana a maneira com que vai se proceder à reabertura desses estabelecimentos aqui na cidade de Americana. Inclusive fiscalização, para ver se está tudo certinho, né? Como que vai fazer, não é verdade? Como vai se proceder, não é verdade, Jairo? Exatamente. E a abertura do comércio vai ser, no caso, lojas, shopping centers aqui da nossa região. Americana do Oeste tem os shoppings aqui, né? O Smart Mall e também o Welcome Center, via direta, lá bem próximo a Anhanguera. Isso. E a região vai abrindo de forma gradativa o comércio. Mas o importante também é lembrar, Tarcísio, que nesses estabelecimentos a praça de alimentação não poderá funcionar, né? Fechado. Apenas delivery, né? Delivery. Pedido por telefone e entrega na residência da pessoa. Exatamente. E abrindo o comércio, as pessoas também precisam se alimentar, né? Os restaurantes estarão fechados para o atendimento ali presencial. Sim, mas pode apenas ser delivery. Delivery. Mas o importante é que, voltando ao comércio, também o pessoal que costuma se alimentar na área central da cidade e com os restaurantes nesse sistema, ainda que delivery, né? Pedindo, mas as pessoas... Mas já vai movimentar bastante, frequentavam, né? Exatamente, frequentavam esses estabelecimentos que vai ficar fechado. Ficar fechado para o atendimento presencial ali, o pessoal almoçando no restaurante. E assim, não é porque flexibilizou um pouco mais que não tem que ter cuidado, tem que ter cuidado com máscara, higienização, distanciamento social de 2 metros, não é isso, Jairo? Exatamente, e é por isso todo o cuidado é importante nesse momento. E aqui na cidade americana, Tarcísio, algumas lojas foram à justiça, na quarta vara da justiça, pedir a reabertura do comércio, e 2 lojas conseguiram. Uma delas, a Premissa, aqui na rua 12 de novembro, outra, a Cacilmara, também conseguiu a reabertura, mas o fato é que agora, já segunda-feira, reabre para as demais lojas também, aqui da nossa região também, que estavam pleiteando a reabertura do comércio na cidade de Americana e bem como toda a região. Sim. E parece que teve fila, inclusive, lá, né? Na Cacilmara. Exatamente, pessoal. Para ir. Nossa, que queriam tanto comprar, né? Eu acho que o pessoal, curiosidade, deixa eu ir lá, deixa eu ver, né? Não, eu vou passar lá. Vou passear, deixa eu passear, bater perna. Não pode! Não pode. Tem que sair com responsabilidade. Fique o máximo possível em casa, saia, né? Porque quanto mais a gente ficar em casa, quanto mais a gente respeitar o isolamento, o distanciamento, a gente vai segurar os números e aí vai flexibilizando cada vez mais, né? Tarcísio, mas o que adianta flexibilizar cada vez mais se eu fico em casa? Não, mas então, se tiver tudo aberto, tudo como se fosse vida normal, mas você ficando em casa, saindo só nas necessidades, a gente conseguiria ter tudo aberto e segurar o vírus, né? Isso que é. E claro que você compraria tudo que você compraria normalmente durante o mês, né? Só que não ir todos os dias, apenas, né? De repente sair de casa uma vez por semana. Todo mundo saindo uma vez por semana, tem movimento em todos os lugares, tem compras em todos os lugares, a economia não fica abalada e a gente também vai vencendo o vírus, né? Essa é a matemática. Não tem jeito, tem que preservar, porque senão fecha de novo. Exatamente, tem que tomar todos os cuidados. E se tiver uma propagação muito grande, aí fecha de vez. E aí para reabrir de novo demora muito. Então temos que ter muita cautela e todos agir com muito cuidado. Sem dúvida alguma. Tarcísio, falando de uma outra questão muito importante também, a Vigilância Epidemiológica de Americana está investigando a morte de uma suspeita para dengue. O paciente era um homem de 46 anos, morador no Jardim Esperança, que morreu no dia 9 de maio. Segundo a prefeitura, os sintomas começaram no dia 1º de maio. Ele apresentou dor no corpo e manchas pelo corpo. O paciente procurou um hospital particular aqui da cidade, foi internado e no dia 6 de maio morreu 3 dias depois de ser internado. A vigilância aguarda agora o resultado do Instituto Adolfo Lutz. Caso confirmada a dengue, essa será a primeira morte pela doença este ano na cidade. Caramba. No ano passado, a Americana viveu a sua 3ª pior epidemia da doença da dengue, com 4.590 casos. O registro de 4 mortes também foram registrados
aqui na cidade americana. Este ano a cidade tem 321 casos positivos da doença e 5 pacientes que aguardam resultados. Olha que coisa também alarmante. E para acabar com o mosquito da dengue, é só eliminar os criadouros, né? A água parada, você acaba proliferando a criação do mosquito da dengue. Então, evite águas paradas aí na sua residência, água dos animais troque constantemente, não deixe vasilha que possa acumular água. Sim, sim. Então, é aquela lição de casa que a gente não tem nem o que fazer mais em casa. Então, cuida para acabar com a dengue de uma vez por todas, né? Já pensou que beleza? Acabar com a dengue? Aproveita que você está em casa e elimine a dengue de uma vez por todas. Olha que beleza. Faça uma força-tarefa, né, Tarcísio? Olha, o ano passado, 4.590 casos e o registro de 4 mortes por dengue, que pode ser evitada. Por dengue, né? E esse ano aí a cidade tem o registro de 321 casos positivos da dengue no município. Então, um paciente que faleceu está sendo investigado se é por dengue ou não. Tantas coisas que a gente pode fazer e trabalhando no sentido de evitar. Exatamente. E, já que está em casa, procure aí onde tem água parada, vasilhame que possa acumular água parada, se a calha está ok, se a caixa d'água está tampada aí, se o procedimento está correto, né, para evitar. E você cuidando, evidentemente, da sua casa, você também cuida da comunidade. Tem muitos terrenos baldios, muitos terrenos onde o pessoal acaba jogando lixo. Passando aqui atrás do estádio do Rio Branco, aqui na Carmine Fiala, sim, o que tem de sacos de lixo ali, que o pessoal passa, já que é uma rua, tem ali o Parque Uga Uga, da Rafael Vita, bem atrás do estádio do Rio Branco. Sim, o pessoal sim. passa, o lugar é ermo ali, né? Dificilmente a movimentação, eles passam com sacos de lixo e acabam destinando ali, jogando ali. Garrafa PET, materiais que possam acumular água. Mal sabe a pessoa que ele está contribuindo para a criação de mosquito da dengue. Exatamente. Não vai infectar minha família, não vai picar minha família, mas acaba prejudicando as famílias que moram em torno ali na região. Então tem que ter muita consciência, né? Se a pessoa tem lixo em casa, leva nos ecopontos, espere o caminhão passar, porque na cidade toda passam os caminhões da coleta de lixo. Sim, sim. Então, deixa o lixo aí para aquele colete e leve para o lugar destinado para esse material. Agora, jogar num terreno baldio, atrás ali do Rio Branco, e tem outras áreas, ali bem próximo também, aqui ao SESI da Avenida Bandeirantes, ali bem próximo naquela região, tem também pessoa que acaba jogando sacos de lixo naquela região. Lamentavelmente, falta educação e nesses casos, Tarcísio, tem que ser multadas as pessoas que são flagradas fazendo esse tipo de atitude deseducada e cometendo a vida de muitos munícipes, né? Exatamente. Então tá aí. Então, faça a sua parte. É primordial que você realmente faça a sua parte, não é, Jairo? Sem dúvida alguma, Tarcísio. E nós estamos aqui também aguardando, Tarcísio, o retorno do trabalho da Câmara de Vereadores, né, que deve reabrir. Ainda não há um posicionamento por parte do presidente da Câmara de Vereadores aqui de Americana para saber se vai haver essa restrição também na abertura do trabalho no Legislativo americanense. Tem muitos projetos importantes sendo votados, tem até uma proposta, até quando eu esteve aqui na rádio, eu indaguei o presidente Luiz Carlos Cesareto, Luiz da Roda Bem, a respeito das férias no meio de ano dos vereadores, né? O recesso dos vereadores, se estaria suspendendo o recesso ou não. O presidente disse que era favorável à suspensão, já que ficou tanto tempo já com as atividades paradas, né? Então que poderia suspender o recesso agora de julho. O presidente falou, mas no papel mesmo não tem nada escrito, não há nenhum pronunciamento a respeito nesse sentido de suspender o recesso dos vereadores aqui da cidade americana, já que ficamos quase que 2 meses parados aí, né? Então, aguardando essa definição, e agora demonstra a reativação da economia, das lojas
esperamos agora com cautela, né? Não é que segunda-feira todo mundo vamos para o comércio, vamos gastar, vamos evitar aglomerações. E eu até coloquei uma foto no meu canal que eu tenho na internet, o jairiosilva.com.br, e está lá uma foto de quando o calçadão era frequentado e muita gente, né? Lotado. Muita gente, é verdade. Dá saudade de uma época não tão distante, né? A gente fala época, mas era até há 2 meses atrás, 3 meses, né? Então. Era uma época que a gente podia conversar, falar com as pessoas, abraçar, enfim, parece que a gente fala época, né? Mas é questão de 3, 4 meses aí a gente tinha esse contato mais próximo com as pessoas, e hoje a realidade mudou muito o nosso comportamento. Mas eu acho que há 3, 4 meses atrás, o ano passado, o comércio aqui no centro também estava com pouco movimento, viu? Não estava com tanto movimento não, né? Alguns anos atrás, sim, o movimento era bem maior aqui no centro da cidade, né? A pandemia começou já desde o ano passado, né? Para muitos comerciantes com certeza. Infelizmente, é triste. Estavam atravessando situações difíceis, né? Depois, com a pandemia, o decreto da quarentena acabou piorando muito. Mais ainda. E agora a resposta a pergunta é saber, Tarcísio, a resposta é quantos comerciantes vão voltar às atividades, né? Então. Depois de todo esse tempo parado. Quantos que fecharam, às vezes fechou de vez, né? Aqueles que estiveram rompendo o contrato, né? Suspendendo o contrato de trabalho. Quantos trabalhadores voltarão ao trabalho, aos seus postos nas empresas, nos comércios? Então, né? Os shoppings, como vão funcionar sem a utilização? Porque quando eu vou, geralmente, não frequente, mas a gente passa nos shoppings, você nota que a praça de alimentação é a mais visada, né? É onde tem o maior número de pessoas. Vai ficar estranho você passar nas praças de alimentação e ver vazia, né? Exatamente. Vazia, apenas ocupado por pessoas que vão ali fazer compras e tal, né? Ou até, enfim, vamos ver a partir de segunda-feira como que vai ser o comportamento, né, das pessoas e do comércio também. Porque todo dia é uma novidade, né, Tarcísio? Todo dia é uma novidade, verdade. Tá certo. Falou bem. Bom, Tarcísio, eu fico por aqui. Tá certo. Retorno nos boletins informativos aqui da Rádio Azul, e às 11h30 da manhã tem o nosso All News, segunda edição. O prefeito Omar Najjar fala com exclusividade aqui na Rádio Azul a respeito dessa abertura do comércio. Como se dá, hoje tem uma reunião com o Comitê de Crise do Coronavírus, o Covid-19, aqui em Americana, para definir as ações da Prefeitura e como vai se dar esse processo para a abertura de forma gradativa do comércio. Até para saber, né, hoje, a questão da área azul, se já volta na segunda-feira também ou não, porque tem muita gente que vai trabalhar e imaginando que a área azul estará suspensa ou não. O comitê vai analisar todas essas questões e vai dar uma resposta a respeito dessa questão também da área azul, de outras atividades da prefeitura, ou a questão da biblioteca, como é que vai ficar, se vai reabrir ou não. Enfim, vamos saber tudo isso aí logo mais aqui no nosso On News. Bom dia, Jairo. Bom dia, ouvintes da Rádio Azul. É um prazer estar aí com vocês novamente. E o que eu penso é o seguinte: a gente não pode determinar que seria melhor ter sido feito antes. O governador tomou umas decisões, na época eu acho que foi um pouco muito drástica, que a gente poderia ter uma flexibilidade melhor, mas nós tínhamos feito um decreto, posteriormente seguimos o decreto do governo do estado para não criar problemas. Eu acho que no nosso decreto, se vocês verem aí, antes de o governador soltar isso, a gente já tinha feito alguma flexibilização, que era restaurantes abertos, com 2 metros de distância uma mesa da outra, uma série de critérios e cuidados para a higienização. E essa era a nossa ideia. Comércio, que a gente sabe que as pessoas também necessitam no comércio, aliás, toda a cidade necessita, e algumas foram privilegiadas e outras não. E eu segui simplesmente a determinação e o decreto do governo do estado.
Agora, com essa abertura, nós vamos fazer amanhã uma reunião com o pessoal do comitê aqui da pandemia, para decidir e passar para o DR7, que é o que cuida da área da saúde aqui da nossa região, e ver a melhor maneira de já iniciar dia 1º de junho as liberações de algumas áreas que foram determinadas pelo governo do estado. E a gente espera que com isso resolvam uma parte do problema que ainda continua nessa situação, mas o que nós pensamos é que com esse vagar aí, a gente espera que essa pandemia vá embora o quanto antes. A gente sabe da dificuldade dos comerciantes, industriais e outras pessoas, e se Deus quiser, a gente chega num finalmente, passamos por tantas dificuldades, e essa, se Deus quiser, a gente consiga sobreviver, e quantos essas famílias que perderam os entes queridos, a gente sente muito, mas infelizmente é coisa que a gente tem que aceitar. O que a gente pensa é o seguinte: não é o problema da economia da cidade, não é questão financeira, não é nada, é questão de a gente pensar na vida, nas pessoas, entendeu? Agora, a gente sabe da dificuldade que os comerciantes e pessoas têm passado, quer dizer, eu sofro também na pele, eu tenho minha indústria, eu tenho meus problemas lá também para resolver, mas pegou geral, né? Então a gente pensa que a coisa, a gente liberando aí devagar, com todo o cuidado, toda a higienização que é necessária, com toda a orientação que a gente puder passar para comerciantes, para as pessoas aí, para evitar a propagação desse vírus, que é um vírus perigoso, e a gente preza a vida humana, e nós queremos é que todo mundo sobreviva a isso, e se Deus quiser a gente voltar na normalidade o quanto antes. Então a gente tem que aceitar, afinal de contas o governo tem feito a parte dele também na parte de ajuda aos municípios. A gente tem recebido do governo federal essa situação aí de repor o que a gente perdeu por falta da arrecadação. Então não estão me preocupando a parte econômica, o que me preocupa é vidas mesmo, e a situação que, graças a Deus, também nesse período todo a gente conseguiu fazer um novo pronto-socorro, conseguimos aí um município com recursos que tem vindo do governo federal, governo estadual, para manter e ter condições de atender no caso de uma epidemia se propagar muito rapidamente. Eu agradeço a oportunidade, Jairo. Tá certo. Um forte abraço, viu? Um abraço, até mais, amigo. Redação On News. Na Azul, a cor da informação.